Programa A Voz do Trabalhador, trazendo agora a dica do cartório Joana Malheiros. Sempre lembrando, gente, as dicas que nós trazemos aqui na dica do cartório são super interessantes e muito importantes para que você tenha uma busca pela vida melhor. A Joana hoje nos traz algumas dicas que acontecem e que elas se originam lá no balcão, lá embaixo, no cartório. Sobre o que é que vamos falar hoje à tarde, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Nós precisamos dar continuidade na nossa fala sobre casamento, união estável, contrato de namoro, em face das diversas dúvidas que as pessoas têm quando vão contrair casamento ou firmar uma escritura pública de união estável ou mesmo viver um relacionamento de namoro. Então é importante trazer esse assunto novamente em face dos efeitos que advêm dessas relações. E também, Paulo, devido às pessoas terem um certo receio, terem medo de firmarem um compromisso, de não terem a segurança de que esse relacionamento vai ser simplesmente um relacionamento afetivo sem implicações patrimoniais, alimentares ou sucessórias. Só que é importante dizer que de um relacionamento emergirão efeitos, e por isso que as pessoas precisam saber claramente o que elas querem, o que elas estão contratando. Porque quando você vem no cartório para fazer o casamento, você já está fazendo, neste momento, um planejamento patrimonial e sucessório, porque tudo depende do regime que você está escolhendo para aquele tipo de relacionamento, para aquele tipo de família que você está formando. A família do casamento, a família da união estável, ou simplesmente eu não quero nem casar, nem viver em união estável, mas eu quero ter uma relação mais livre de namoro com a pessoa com quem eu estou me relacionando. Então é importante as pessoas terem essa informação. Joana, quando o pessoal vem aqui no balcão, ele não te diz, né? Ou não diz para a tua equipe o que eles realmente querem, mas a gente percebe que eles têm preocupação, como você falou aí, e a questão é documentar as relações. Isso é sinônimo de segurança pessoal, né? E cidadã. Isso é sinônimo de tranquilidade num relacionamento, evitar conflitos futuros e ter uma vida bem clara e transparente com a pessoa com quem você está se relacionando. Porque nós já falamos aqui, muitas vezes a pessoa com quem eu estou me relacionando pode pensar que nós estamos vivendo uma relação de união estável. Mas, na verdade, para outra pessoa é uma relação de namoro. Claro que tudo vai depender de como essa relação vai se desenvolver no dia a dia, quais os objetivos para esse relacionamento. É construção de família ou não? Então, isso é bem importante e cada vez mais, Paulo, é de suma relevância as pessoas fazerem essa contratualização, que significa formalizar o que elas pretendem. Pode ser que elas casem, tenham escolhido um regime de bens, mas no decorrer deste casamento, no decorrer da carruagem, como popularmente a gente ouve essa expressão, esse tipo de regime já não está mais servindo para aquele casal. As pessoas, esse casal, pode repactuar, fazer uma alteração do regime de bens. Claro que tem todo um regramento para que isso ocorra. E assim continua a relação de maneira saudável emocionalmente, mentalmente, para que não haja esse desconforto, esses conflitos futuros.
Acontece muito aqui, né? As pessoas, quando vêm para casar, e é importante a gente frisar aqui o casamento, elas não têm muita noção do regime de bens, ou melhor, dos regimes de bens. E aí a gente pergunta, qual o regime? Comunhão parcial. Por quê? Nós não temos nada. Então, vamos fazer por esse. E outra, se eu escolher um regime que foge ao regime legal, comunhão parcial, exige uma pactuação. Eu vou ter que fazer um pacto estabelecendo qual o regramento ou quais os regramentos eu pretendo naquele relacionamento. Então, o casal precisa fazer essas definições mediante pacto antinupcial no momento da habilitação de casamento, se escolher um regime diverso do regime da comunhão parcial. O importante também nós frisarmos aqui que as pessoas dizem, nós não temos nada, não tem nada no momento, mas poderá vir a ter. O objetivo do casamento é uma comunhão plena de vida. As partes vão, no decorrer desta relação, podem adquirir bens pelo esforço próprio, mas também elas podem receber um bem de herança, e daí, conforme o regime que foi escolhido, esse bem pode não comunicar ou comunicar, conforme o regime estabelecido. Eu não tenho nada, mas o casal não tem nada, mas recebe uma doação. Essa doação virá para o casal ou vai ser somente para um deles? Então, são todas essas implicações que podem advir da escolha do regime de bens. Por isso que nós frisamos, quando você está trocando as alianças no casamento, firmando o termo de casamento, você já está fazendo o planejamento patrimonial e sucessório. A morte não manda recado. Quando menos se espera, a pessoa pode vir a óbito, falece. E aí, como é que fica? Pelo regime que eu escolhi, esse meu cônjuge vai ser meeiro e vai ser herdeiro? Vai comunicar ou não vai comunicar? Vai existir somente meação ou não vai existir meação, mas vai ser minha herdeira? Tudo depende do regime que foi escolhido na contratualização, no momento que você escolheu o regime de bens lá no casamento. É um caso hipotético, mas eu não vou te dizer o nome, mas aconteceu. Após a união estável, um dos nubentes acertou na Mega Sena. E aí? Exatamente. Aquilo que nós falamos. Eu posso não ter nada no momento do casamento, mas vir ser contemplada com um prêmio. Esse prêmio vai ser somente do casal, de uma das partes, somente daquele que recebeu, ou vai haver comunicação? A mesma coisa. O salário, aquilo que cada um recebe, não comunica a outra pessoa. Mas se deste salário sobrar um valor e esse valor for transformado num investimento, numa poupança, ou for adquirido um bem, esse bem pode vir para a comunhão, ele pode vir a ser partilhado. Tudo depende da escolha do regime de bens no momento da contratuação do casamento. O casamento é um contrato. A união estável é uma contratuação. O namoro eu posso também contratualizar mediante a feitura de uma escritura pública declaratória de namoro, estabelecendo que daquele relacionamento não haverão efeitos sucessórios, alimentares, direito real de habitação, enfim, demais
direitos patrimoniais, porque o nosso objetivo não é constituição de família. Agora, quando eu caso, estabeleço o regime de bens, eu estou já definindo o que eu quero para fins de convivência durante o casamento, como é que fica a questão patrimonial durante o casamento e também no efeito, qual o efeito que vai advir no caso da morte. Uma das partes falecendo, a outra será apenas meera ou vai ser herdeira? Então, são situações assim que nós precisamos pensar. No momento, as pessoas, no afã assim, de fazer a realização do ato, talvez não tenham essa percepção dos efeitos que advêm da contratação do casamento, da união estável ou do namoro mesmo. Para finalizar, então, o que mais você gostaria de complementar, Joana, nesta dica? Que nós estamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos e que as pessoas, elas têm a noção, como falamos, da regra geral no casamento pelo regime da comunhão parcial, universal, separação convencional. Quando a pessoa tem maior de 70 anos, hoje ela pode afastar o regime obrigatório, no caso. Então, as pessoas precisam saber, além do que significa cada regime, a regra geral, elas precisam saber as exceções, porque todo regime de casamento traz as suas exceções, para que elas façam uma escolha consciente daquilo que elas estão contratando no momento da firmatura no cartório lá do termo de casamento. Dica do cartório, Joana Malheiros. Eu agradeço, Joana, e desejo uma boa semana a você e toda a equipe. Sábado que vem tem mais. Aproveito o ensejo para externar um grande abraço a todos que nos acompanham e dizer que nós, na Semana Farroupilha, realizaremos um casamento gauchesco e quem tiver interesse de participar, que venha até o cartório para maiores esclarecimentos, para saber como se faz para participar deste casamento, que será na Semana Farroupilha. Um grande abraço a todos.